Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente, quando faz aqui, a gente está sempre na condição de também poder ser assistido offline, né? No canal lá da Indica. Hoje são 15/12/2022, 9 horas e 4 minutos. Eu sou Pedro Henriques e a gente está aqui no grupo de estudo de Lei Geral de Proteção de Dados. E aí o Orozimbo, que criou o tema aí com o Lucas, vai estar fazendo essa abertura e apresentação, e aí em seguida o Lucas entra. Obrigado, bom dia. Olá, pessoal, bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é a nossa última live do ano, e como última live, eu fiz uma provocação ao nosso colega Dr. Lucas para fazer uma retrospectiva, né, 2022 e uma perspectiva 2023, né? O que nós passamos, o que nós construímos, o que a gente estava esperando e aconteceu, o que não aconteceu e o que a gente espera agora para 2023. Né? Então, o Lucas vai trazer para a gente esses comentários, essas considerações, né? Até por sugestão dele, em algum momento da nossa apresentação, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração, enfim, quiser algum tipo de interação, por favor, pessoal, ergue a mãozinha aí virtual e a gente para, tá? E o Lucas responde. Ok, Lucas, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? E a casa é sua, meu jovem. Bom dia a todos e todas. Muito obrigado, Orozimbo, muito obrigado, Pedro, por confiar esse tema. E conforme o Orozimbo disse, eu vou tentar aqui não apresentar um monólogo, né? A gente vai dialogar, então quem tiver alguma dúvida, quem quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Eu elaborei uma apresentação e eu vou passar ela aqui. E como o nosso grupo de estudo ele é multidisciplinar, né? A matéria privacidade e proteção de dados, ela não é somente jurídica, também não é somente da área de TI. Então, se eu estiver fazendo algumas abordagens muito jurídicas e alguém quiser fazer algum comentário vindo de uma outra vertente de atuação, de conhecimento, fiquem à vontade para fazer esses comentários. Acho que aqui nós estamos agregando todo tipo de conhecimento para formar essa base multidisciplinar que a Lei Geral de Proteção de Dados necessita e demanda. A minha apresentação, eu trouxe para a retrospectiva 3 eixos de eventos que eu entendo que aconteceram em 2022. Primeiro, eu quis trazer eventos relacionados à postura da ANPD. Depois, eu trago algumas questões legislativas e decisões do judiciário. E, por fim, também eu trago algumas impressões que eu notei do mercado. Muitas dessas matérias que eu vou apresentar aqui tem um link com a fonte, e aí, após, vocês podem consultar e fazer a leitura e interpretar da forma como vocês entenderem mais adequado. Na medida do possível, eu fui classificando esses eventos de uma forma cronológica, até porque é uma retrospectiva. Abordando a postura da ANPD, o que a ANPD fez em 2022, primeiro nós notamos, logo no início do ano, em janeiro de 2022, o regulamento para aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados para agentes de tratamento de pequeno porte. Para mim, esse regulamento aqui, ele deu origem à resolução número 2 da ANPD, e talvez esse seja um dos marcos mais importantes da ANPD em 2022. Por coincidência, ele já veio logo no início do ano, né? Já houve a publicação. E por que ele é um dos mais importantes? O Brasil, ele é um mercado, é um país de pequenas e médias empresas. A gente tem essa realidade.
Então, seria de extrema necessidade que, o quão antes, a ANPD trouxesse a regulamentação para agentes de tratamento de pequeno porte. Essa regulamentação, por óbvio, ela flexibiliza algumas obrigações para esses agentes, e eu não vou aprofundar aqui nela, até porque nós já temos um outro vídeo do grupo de estudo tratando desse assunto. Posteriormente, me chamou a atenção um estudo técnico que a ANPD fez em maio de 2022 sobre tratamento de dados pessoais para fins acadêmicos e para a realização de estudo por órgão de pesquisa. O que me chama a atenção? A ANPD foi provocada e ela está, nesse estudo, nessa nota técnica, ela emite a opinião dela sobre um determinado tratamento de dados num determinado setor. Acredito que isso é extremamente importante porque já permite com que o mercado se adeque à visão e à interpretação da ANPD sobre o tema. A gente tem que ter sempre em mente que seguir a orientação da ANPD já é um ponto de conformidade extremamente interessante. Por fim, em maio de 2022, a ANPD também emitiu recomendações para adequação da prática de coleta de cookies do portal .gov.br. Também a ANPD se posicionando e trazendo a sua opinião técnica, e desta vez o que me chama a atenção é a ANPD se posicionando acerca de um portal do governo, do setor público. Isso é extremamente importante, até porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela não é voltada apenas para o mercado privado, para a iniciativa privada. Os órgãos estatais também devem observar a Lei Geral de Proteção de Dados, e nesse ponto a ANPD ela trouxe aqui uma espécie de isenção. Olha, eu não falo apenas para o mercado privado. Se for necessário, eu vou falar também para o setor público e vou trazer as minhas recomendações. Então, achei extremamente interessante e benéfica esse posicionamento da ANPD. Em 2022, também, nós tivemos em junho a ANPD se tornando uma autarquia de natureza especial. Esse evento ele traz uma maior autonomia para a ANPD, né? No que tange autonomia orçamentária, financeira, e trata-se de um evento de grande importância, não só simbólica, mas também prática, né? A partir de agora, a ANPD ela fica desvinculada do Poder Executivo e toma uma musculatura institucional muito maior em relação à que ela tinha antes. Também, em agosto de 2022, nós tivemos a abertura de uma consulta pública sobre norma de dosimetria. Como a Lei Geral de Proteção de Dados traz normas sancionatórias, em algum momento, até antes de que aconteçam sanções, é necessário que nós tenhamos normas sobre a dosimetria, o cálculo dessas sanções, né? Então, em agosto de 2022, a ANPD trouxe essa consulta pública, né? Como é uma consulta pública, ela é aberta para que profissionais de diversos setores façam apontamentos, críticas, sugestões, e também eu considero um evento de muita importância na Agenda 2022. Em outubro, a ANPD lançou o Guia Orientativo Cookies e Proteção de Dados Pessoais. Esse guia está disponível lá no site da ANPD. À época, eu me lembro que ele gerou muita discussão, houve algumas críticas, mas, enfim, é o papel do mercado, dos profissionais, se houver necessidade, fazer críticas até para que haja uma melhoria nos documentos gerados pela ANPD. Até porque o tema proteção de dados, embora nós já tenhamos a lei há mais de 4 anos, mas ainda assim nós temos muitas lacunas e que devem ser sanadas pela ANPD. Agora, em novembro de 2022, a ANPD lançou a tomada de subsídios para o registro simplificado das operações de tratamento de dados pessoais.
O que é o registro simplificado? O registro é basicamente o ato do agente de tratamento de dados pessoais catalogar todos os tratamentos de dados que ele faz na atividade dele. E a NPD ela elaborou até um modelo simplificado na forma de planilha, e antes mesmo dele ser disponibilizado como um guia orientativo, o que a NPD fez foi abrir um período de consulta para que profissionais da área possam estar emitindo sugestões sobre esse guia, esse registro simplificado de tratamento de dados pessoais. Aqui também a gente tem que ter a noção que esse registro simplificado das operações de tratamento de dados pessoais, ele está intimamente ligado ao slide anterior, aos agentes de tratamento de dados de pequeno porte. Então, é interessante fazer essa correlação. Na perspectiva da legislação e de alguns posicionamentos e decisões do Poder Judiciário, nós abrimos o ano com um marco interessantíssimo, que foi a Emenda Constitucional número 115, que foi em fevereiro de 2022. Essa emenda constitucional, ela trouxe alterações no texto da Constituição, né? Ela inseriu a proteção de dados como direito fundamental, ela determinou que é competência da União legislar sobre o tema proteção de dados, ou seja, simbolicamente, ela traz a proteção de dados de forma autônoma no texto constitucional. Isso significa que o Brasil está aderindo a normas de proteção da mais alta qualidade que antes estava até em meio internacional. Agora o Brasil passa a dar o devido valor, inclusive constando no texto da Constituição Federal. Em termos práticos, essa emenda constitucional ela faz com que o tema proteção de dados, toda lei que estiver abaixo da Constituição, ela deve guardar alguma conformidade com o tema proteção de dados. Vamos supor, se houver uma lei federal que ela tenha disposições que violem proteção de dados, ela pode ser questionada junto ao STF sobre a compatibilidade dela com a Constituição Federal. Numa linguagem mais universal aqui para nós, basicamente, a emenda constitucional, ela traz com que as normas que estejam abaixo da Constituição necessitam estar em compliance com a Constituição Federal. Necessitam estar de acordo com a Constituição Federal. Eu achei extremamente importante, é um marco legislativo muito, muito interessante para o tema proteção de dados. Em agosto, nós tivemos, já naquele momento antecedente às eleições, muitas discussões sobre a Lei Geral de Proteção de Dados no âmbito eleitoral, e o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ele deu uma decisão interessante. A premissa da decisão, a conclusão é que dados de candidatos e candidatas devem ser públicos. O que vinha acontecendo à época dessa decisão? Alguns candidatos, estavam usando a Lei Geral de Proteção de Dados para restringir a publicidade dos seus dados pessoais. E a gente tem que ter noção de que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não restringe a publicidade. Em alguns momentos ela pode restringir, mas o foco principal dela, a ideia central da Lei Geral de Proteção de Dados, não é restringir a publicidade de dados. Até porque nós temos que ter noção que, de um lado, nós temos a proteção de dados, mas do outro nós temos a publicidade, que é um princípio importante, inclusive para os agentes que atuam no âmbito estatal, né? Afinal de contas, no Brasil nós temos um histórico de corrupção enorme, e essa publicidade é o que faz com que a população tome conhecimento do que está acontecendo e faça um controle, uma avaliação.
Embora nós sabemos que no Brasil ainda tem muitas distorções quanto a isso. Então, nesse âmbito, o TSE deu essa decisão e se posicionou no sentido que a Lei Geral de Proteção de Dados não vai restringir os dados pessoais dos candidatos. Entendo que é um avanço significativo, até porque dá maior publicidade ao processo eleitoral. Em agosto também nós tivemos um provimento do CNTJ, e aí ele foi destinado a um setor específico, cartórios. E basicamente o CNJ disse, cartórios, vocês têm 180 dias para adequação às novas regras de proteção de dados. É interessante como que nós observamos que determinados setores que têm regulações específicas, como que esses órgãos reguladores já estão trazendo disciplinas próprias da LGPD e fomentam uma adequação em nível maior e mais rápido do que setores que são desregulamentados ou desregulados. O cartório é um exemplo disso. Esse prazo de 180 dias, até a nós profissionais aqui, muitos, e eu compartilho dessa opinião de que é um prazo muito curto. Em 180 dias, talvez não seja um prazo suficiente para promover uma adequação. Até aqui, alguém tem algum comentário? Querem fazer alguma sugestão? O Orozinho levantou a mão aí e eu também gostaria de fazer um questionamento disso. Na hora que você coloca aí 180 dias, 180 dias é para iniciar ou para concluir? Só é para concluir. Para concluir. Tá. Orozinho. Tá mudo, Orozinho. O que quer, Lucas, o que quer dizer exatamente provimento? Tá? É algo que deve ser cumprido, tá? Como leigo do jurídico. A pergunta é essa: um provimento é algo que deve ser cumprido ou é um conjunto de regras a ser seguido? O provimento é a forma do CNJ trazer determinadas regras. Ele é vinculante, até porque os cartórios eles devem seguir os provimentos do CNJ, dos tribunais de justiça, de forma que é sim vinculante. É a forma, é o nome dado ao ato administrativo que o CNJ emite para disciplinar determinado tema. Ok. Perfeito. Em setembro, nós tivemos, e aqui aparece apenas siglas, o pessoal do direito vai entender, mas quem não é da área vai ficar um pouco perdido. A DI 6649 e a DPF 695. O que são essas siglas? Essas siglas correspondem à ação direta de inconstitucionalidade e ação de descumprimento de preceito fundamental. Basicamente, são ações judiciais que tramitam lá no Supremo Tribunal Federal e elas discutem a compatibilidade de determinadas normas que estão abaixo da Constituição com o texto constitucional. Voltando naquela nomenclatura que eu utilizei. Basicamente, ela verifica se a norma que está abaixo da Constituição está em compliance com a Constituição. E essas duas normas, esses dois processos, né, nós chamamos de processo objetivo, porque ele não está discutindo o direito de uma pessoa, ele está discutindo de uma forma coletiva e bem ampla. O que foi decidido nesse processo? Que o poder público ele pode realizar a transferência de dados pessoais. Poder público, estamos falando do Estado, né, o setor público. Todavia, a transferência, a operação dos dados pessoais, ela deve ocorrer de forma a seguir os ditames da Lei Geral de Proteção de Dados, as garantias do titular. E, caso o setor público não promova essas garantias, essas adequações à Lei Geral de Proteção de Dados, e aconteça algum incidente que gere prejuízo, o servidor envolvido poderá, inclusive, responder por improbidade administrativa. Por que eu trouxe essas decisões? Porque voltamos àquele espectro que eu disse anteriormente. A Lei Geral de Proteção de Dados ela não é apenas para a iniciativa privada, ela é também para o setor público.
E é uma forma da NPD, o Poder Judiciário, demonstrar que está atenta também aos tratamentos de dados que são realizados no setor público, que, aliás, talvez seja o maior volume de tratamento de dados aqui no Brasil e com os principais dados da população brasileira. Não é raro a gente ouvir e ver na mídia que determinado órgão vazou dados, houve um ataque. Foi esse ano, houve uma prefeitura que enfrentou um ataque violento, vazamento de dados, e parece que o pessoal interno lá não estava nem sabendo como lidar com aquela situação. Estavam mais perdidos do que cego em tiroteio. Então, essas decisões do STF, elas trazem essa tônica para que o setor público também esteja em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, sob pena, inclusive, de responder por improbidade administrativa. Até aqui, tudo bem? Bom, Às vezes o silêncio fica ruim, né? Que aí ninguém fala nada, fala assim, será que tá todo mundo escutando? Mas na hora que você colocou essa condição aí de quem poderia ser responsável no setor público, eu acho que você deu uma solução de muita coisa. Que às vezes a gente eventualmente olha para o setor público e fala assim: quem é responsável no setor público por uma falta? Normalmente a gente não acha ninguém, né? Então você vai falar o seguinte: ele pode fazer o que ele quiser porque não tem ninguém que vai estar ali se responsabilizando. Mas aí na hora que você coloca que o servidor que assinou lá pode ser questionado como indivíduo, eu acho que você deu um norte. As pessoas vão ter muita dificuldade agora de assinar um documento que expõe as pessoas. exato, Pedro. O seu comentário é muito interessante, porque eu acho que, no final das contas, a lei já está aí, já estamos divulgando os programas de conformidade, divulgando a política, a cultura de privacidade e proteção de dados, mas chega um determinado momento que é necessário apontar também responsabilidades. Olha, você tem essa e essa responsabilidade. Se não cumprir, pode incidir essa responsabilidade aqui sobre você. Então, eu acho que isso favorece, inclusive, a promoção da cultura da privacidade e proteção de dados. Concordo plenamente com o seu comentário, Pedro. Muito obrigado. Eu abri aqui o chat e estou lendo aqui, né? A Mayra fez um convidado. Bom dia. Eu concordo que 180 dias é pouco tempo, mas também entendo que a lei já estava vigente e, teoricamente, todos já deveriam estar se adequando. Parabéns, Mayra. Realmente essa posição sua, ela faz muito sentido. A lei já está vigente, né? Nós já temos a legislação desde 2018, e independente de ser um setor regulado ou não, aquela organização já deveria estar promovendo os seus projetos de conformidade, se adequando à privacidade e proteção de dados. Rosinho? Oi, Luiz. Bom dia, tudo bem? Lucas, deixa eu entender. Por que esse provimento do CNJ? Por que, por exemplo, existe um provimento para as escolas, para as autoescolas, para os hospitais, etc. Por que para cartórios? Só para entender isso. Rosinho, eu acho, e aí vai no achismo mesmo, porque o setor de cartório eu não tenho muita atuação, não entendo muito da organização. Mas, basicamente, é uma forma de fomentar, de basicamente obrigar a adequação à proteção de dados. Uma vez que a gente tem a lei, a gente pode pensar igual a Mayra disse. Já existe a lei, teoricamente, todos já deveriam estar se adequando. Mas, ainda assim, existe muita resistência, e quem está no mercado, nós sabemos que existem muitas pessoas que dizem que a lei não vai pegar. Por isso, vêm esses órgãos reguladores e dizem: cartórios, se adequem à Lei Geral de Proteção de Dados, vou te estipular um prazo de 180 dias. Os requisitos mínimos são esses aqui. E aí vai lá e coloca: façam isso, o dever de casa é esse. É uma forma de fomentar e trazer um maior
rigor para conformidade de proteção de dados. Normalização de um nicho de mercado em relação ao Sim. LGPD. Entendi. Ok. A Marielle, por favor, Marielle, abra o seu microfone. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia. Bom, vou tentar contribuir aqui rapidamente, né? O que é que acontece também em relação às empresas? Muitos de nós aqui somos empreendedores, né? E aí, por que que as empresas não se adequam mesmo com esse limbo da lei para ajuste? Uma que são os altos custos, porque quando a gente fala em proteção de dados, você tem adequação à LGPD, é um ponto. E aí, dentro da adequação, você precisa de profissionais específicos para fazer isso. Outro ponto é, na hora que você adequa, aí você tem o controlador, caso você, que é o gestor, não queira ser o controlador, então você tem que pagar um controlador, um operador e contratar um DPO para fazer a ponta entre a NPD. Então, só aí já são 3 profissionais. A partir do momento em que está ajustado e adequado, você tem que fazer o compliance na LGPD. Então, adequação, compliance, tudo é custo. Além do que, ainda vem mais um. Você tem que assegurar a segurança cibernética dos seus dados, ou seja, vem custos com software. E aí lá vai mais outro leque de profissionais e o custo com software, ou seja, não é uma coisa simples, principalmente se a gente tratar de pequenos e médios empresários. Uma empresa grande, já com muito dinheiro, ok, faz isso, contrata o pessoal capacitado e faz. Mas como é que a gente vai resolver a questão dos pequenos e dos médios empresários? Entendeu? Ou seja, é um outro ponto para ser analisado e fazer um incentivo de carga tributária, alguma coisa para que as pessoas se ajustem à LGPD, porque sem incentivo e com esse grande impacto financeiro para as empresas, não vai dar muito certo, por enquanto. Então, só quem trabalha mesmo tem essa preocupação constante com a proteção de dados, que envolve transferência de muitos dados, é que vai tentar fazer, mas pequeno e médio empresário, muito difícil. Obrigada. Excelente contribuição, Marielle. Eu também concordo que incentivos fiscais sejam interessantes. Até publiquei no grupo de estudos lá no LinkedIn. Eu não sei se já fechou, mas um período anterior, alguns dias atrás, estava aberta no Senado uma consulta pública sobre incentivos, salvo engano, de PIS/COFINS, compensação de PIS/COFINS sobre investimento de privacidade e proteção de dados. Aí eu entendo que é uma medida extremamente salutar para o mercado absorver todos esses custos que o investimento demanda, né? Alguns outros comentários aqui que eu achei interessante. O Hugo disse que os cartórios tratam dados muito sensíveis. Exatamente, cartório, nossa Deus, tem dados ali que, caso sejam vazados, promove uma devassa na vida do titular de dados. A Maria Lúcia disse que a regulação dos cartórios pelo CNJ tem a ver com a competência dos órgãos judiciários para exercerem a função regulatória das atividades prestadas nas serventias notariais e registrais. Perfeito, exatamente. Exatamente. Podemos prosseguir? Ok, Lucas. Sim. Não estamos te ouvindo, Lucas, Lucas. seu microfone está mudo, Lucas. Opa, perdão. Você tem que voltar. De menos 5. 5 minutos? Tá, ó. Os comentários que eu li aqui, vocês pegaram? Não, sim, com certeza. Ah, tá, beleza. Na hora que você falou assim, pô, vou voltar, aí você pode partir daí. Perfeito. Eu trouxe aqui alguns dados de jurimetria interessante
foram elaborados pelo IDP, Instituto de Direito Público, e pelo Jus Brasil. Chama-se Painel LGPD nos Tribunais. Basicamente, é uma pesquisa de jurimetria. Jurimetria é uma ciência que aplica a estatística às decisões, às jurisprudências, né? E faz um mapeamento, permite com que quem é da área do direito possa ter uma compreensão mais filtrada, mais precisa de como que determinado tribunal entende alguns assuntos. E aí, a partir dessa compreensão, quem é da área do direito vai calibrar a sua atuação para aquele entendimento que é adotado no tribunal. Em linhas gerais, é isso que é jurimetria. Tem muita coisa a ser dita sobre o tema, mas, enfim. Então, o Jus Brasil e o IDP elaboraram o painel LGPD nos Tribunais 2021 e me chamou a atenção o seguinte dado. Em 2021, foram 583 decisões que mencionaram a LGPD. Foi o mapeamento que eles encontraram. Em 2022, são 1.789 documentos / decisões com menção ao tema. Mais do que triplicou, né? O tema chegou já aos tribunais e está aumentando a incidência das discussões. Eu coloquei a fonte aqui, quem quiser clicar nesse link depois, vai ter acesso à pesquisa, ao painel completo, super interessante, mostra gráficos extremamente detalhados, mostra os temas que mais apareceram nas decisões dos tribunais, mostra quais os tipos das decisões, em qual instância. É uma pesquisa extremamente avançada e traz muitos dados para que, né, possamos nos posicionar aqueles que atuam no contencioso judicial. Algumas conclusões que a pesquisa trouxe, que eu achei interessante trazer. Sim. Marielle. E aí, quando você mudou de assunto, né, você saiu daquele template, às vezes isso ia estar no que ela estava querendo falar. Você tem que abrir o seu microfone aí, Marielle. Tudo bem. Deixa eu contribuir um pouquinho com jurimetria com vocês, por favor. Meu tema de dissertação do IDP, inclusive. Fique à vontade. Um prazer ouvi-la. Pois é. Então, assim, breve, tá? Então, a jurimetria hoje é importantíssima, não só para os tribunais, mas também para os escritórios de advocacia. Né? O pessoal tem aplicado um programa jurimétrico, inclusive eu entendo sobre o programa da jurimetria, e ele ajuda muito, mas é muito o escritório, tanto a se organizar, quanto a alavancar os relatórios que devem ser feitos com os seus clientes. Ou seja, interpretar dados hoje é fundamental para qualquer negócio. A jurimetria, o direito demorou um pouco para usar a jurimetria, mas as outras áreas já usam há um tempo. Né? Então, assim, o direito está evoluindo com jurimetria, visual law, a parte de design, a parte de comunicação jurídica para mudar o juridiquês da gente. Né? Então, tudo isso aí é a minha área de atuação. Né? E, assim, quem é advogado, né, que está nos assistindo, se quiser depois entrar em contato comigo para entender um pouquinho mais sobre a jurimetria, sobre o software, como eu posso ajudar, né, estou à disposição. E aí, eu estou pegando um caso prático de um escritório, né, para fazer a análise dele, como ele estava antes de aplicar a jurimetria e o que ele alcançou através da jurimetria. Então, assim, muita coisa boa, muita coisa boa. Né? Então, assim, para quem, mesmo que não seja da área jurídica, que queira usar, né, a jurimetria em outras ciências, é importante. Obrigada. Perfeito, Marielle. Muito obrigado pela contribuição. É um tema que eu também gosto muito e sempre tenho interesse em estar lendo alguma coisa e estar aprendendo. Prosseguindo, a pesquisa de 2022, ela traz alguns retratos, né?
E essas conclusões me chamaram a atenção. Em 2022, as discussões no Poder Judiciário elas se restringiam a debates principiológicos da legislação, ou seja, o Poder Judiciário estava discutindo a aplicação da norma, temas mais iniciais da Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, em 2022, atualmente, né, os incidentes de segurança ocuparam primeiro lugar nas discussões sobre proteção de dados nos tribunais brasileiros. E também, empatado em primeiro lugar, nós temos a identificação das bases legais. Esses dois temas, incidente de segurança e bases legais, são os temas que atualmente estão mais discutidos nos tribunais judiciais. Esse é um retrato da jurisprudência e a gente pode observar como que o debate tornou-se sofisticado do ponto de vista jurídico. Em 2021, a gente estava pensando como que se daria a aplicação da norma. Em 2022, a gente já está discutindo, já superamos a aplicação da norma e já estamos discutindo incidentes de segurança e bases legais. O mercado, aqui, eu trouxe algumas contribuições que eu achei interessante, algumas matérias, que é o seguinte: no terceiro trimestre de 2022, o Brasil sofreu um aumento de 37% em ataque cibernético. Quem é da área de cibersegurança já está tendo muito trabalho e certamente vai ter muito trabalho ainda para 2023. O setor de educação e pesquisa foi o mais visado por ataque cibernético. E o segundo setor mais atacado foi o governo /militar. E aqui a questão militar, ela me acende um alerta, né, que é um setor altamente estratégico para a defesa nacional. Então, requer uma atenção ainda maior quanto a cyberataque. A fonte da matéria, onde que eu extraí esses dados, quem quiser pode consultar depois. Uma outra questão que me chamou a atenção, e a gente já debateu em algumas lives, seguros de risco cibernético aumentaram 75% nas contratações. Está aí um novo nicho de mercado que certamente vai continuar tendo um amplo crescimento. Aqui eu encerro as retrospectivas, né, de 2022. Nós trouxemos a NPD, legislação e poder judiciário e um pouquinho do mercado. Perspectivas da LGPD para 2023. Aqui, Lucas, sim. Só colocando essa condição dos ataques, e que tem sido uma discussão continuada que a gente tem feito, porque às vezes as pessoas ficam questionando se a NPD vai fazer alguma atuação, se a NPD vai promover algo. Hoje você trouxe uma colocação que foi: os ambientes regulados, eles estão tomando atitudes. Sim. Em contrapartida, no mercado, e até para o pequeno, esse tipo de ataque e criptografia, ele já vem acontecendo de forma recorrente em pessoas próximas, né? em vizinhos da gente. Então, se você for olhar, você tem sempre um conhecido que já teve o ambiente criptografado. E aí talvez a gente precise de se apropriar desse argumento, desse conteúdo, quando a gente está falando de retrospectiva, que foi um dos assuntos que a gente mais tratou aqui, e hoje é até uma menção. A gente está na edição 174 do nosso evento de reuniões, né, que a gente faz. Então, primeiro que a gente vem fazendo um trabalho e gerando um conteúdo. Eu acho que isso que você está trazendo aqui hoje, ele expõe isso de forma muito no detalhe e rica. E essa questão do ataque, ela precisa de virar argumento para todo profissional, embora seja muito específico da área de TI, não é da área jurídica, como se fosse uma grande multa. Porque quando o cara tem tudo criptografado, primeiro que ele vai ficar com uma dúvida se o ambiente dele tem confiança, né, se é confiável. Segundo, ele vai ter um retrabalho de refazer tudo se o backup dele não for bom.
Então, a gente tem questões de backup e restore, antivírus, atualização, softwares pirata. Então, quer dizer, a gente está num ambiente que, às vezes, você encontra pessoas falando que elas estão em conformidade, que tem todo o protocolo lá que o advogado fez, mas aí ela está usando um site não seguro, um software não homologado, né, não comprado, uma licença pirata, ele não faz as atualizações, não tem antivírus, quer dizer, ele está altamente vulnerável, embora ele tenha um regulamento. Eu achei que só no papel. E aí, na hora que alguém perceber, vai ver que ele está com problema, né? Então, eu achei que você fechou de forma muito brilhante a retrospectiva, que eu acho que é isso que a gente precisa de estar se pautando. Beleza. Valeu. Messa, só um argumento aqui, na mesma linha do que o Pedro disse. O Pedro já trouxe a informação da área mais voltada para a TI, é a área do Pedro, e do ponto de vista jurídico, eu faço a seguinte observação. O mercado, ele deve temer um ataque hacker muito mais do que as multas da NPD. Por quê? As multas da NPD, elas têm regras legais. Um advogado vai atuar no processo sancionatório, vai discutir aquilo, pode conseguir uma atenuação da multa, etc. O hacker, ele age à margem da lei. Não tem legalidade lá. Não tem. É um ambiente totalmente hostil. Então, devemos temer, o mercado deve temer muito mais um ataque hacker do que a multa da NPD. Messa, por favor. Não, Lucas, sim, parabéns pelo trabalho que você fez, bom dia a todos do grupo, né? Só um adendo, né, ainda sobre, você comentou sobre o seguro cibernético, né, que tende a crescer. Ele tende a crescer sim, mas cada vez a régua vai ficar mais alta para você conseguir. Então, se você não conseguir um determinado score, eles não vão te assegurar. Eles estão até revisitando a questão de valores e se eles vão continuar aceitando esse tipo de seguro, porque é um risco enorme, né? O cara quer se pautar em cima do seguro e acaba não olhando para a sua proteção, ficando bem vulnerável. Então, sim, vai crescer, mas você vai ter que se proteger, você vai ter que comprovar que o teu ambiente é um ambiente não tão suscetível a um ataque cibernético. Ou seja, quem conseguiu o seguro, de certa forma, vai conseguir até um certo compliance numa possível invasão. Só esse adendo, tá, Lucas? Obrigado. Tua apresentação está excelente. Muito obrigado, Messa. Excelente contribuição. Eu não sabia desses dados. Excelente. Muito obrigado mesmo. É isso aí. Retomando aqui, a perspectiva para 2023. E aqui, pessoal, assim, sendo honesto, é um exercício de futurologia baseado em algum estudo, alguma análise, né? E algumas conclusões aqui são bem óbvias, né? Quem entrou na apresentação, na reunião hoje, já deu para perceber que algumas questões serão a tônica de 2023. Aumento da litigiosidade, o painel de jurimetria do IDP e do Jus Brasil demonstra isso, certamente vai ser uma tendência ainda maior para 2023. Discussões jurídicas mais sofisticadas, também o painel de IDP traz isso. Aqui eu faço uma previsão de futurologia. Eu posso errar e vocês vão me cobrar em 2023. Mas eu arriscaria que um dos temas mais sofisticados que tem possibilidade de ser discutido em 2023 é a responsabilidade civil a responsabilidade civil junto ao STJ. O STJ, acredito que vai ter algum caso que vai ter essa discussão e certamente vai se posicionar. Nós temos a grande discussão no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é responsabilidade civil objetiva ou subjetiva, e estão até comentando de um terceiro gênero, a responsabilidade, salvo engano, ativa ou proativa. Acredito que nós vamos ver discussões desse nível no STJ. Essa daqui é uma previsão de futurologia minha. Nós veremos o início da fiscalização pela NPD, né?
talvez veremos a aplicação das primeiras sanções, e aí, quando eu digo aqui sanções, não significa que vai ser uma multa. Pode ser que a sanção seja a publicização da infração, vai constar o nome da organização lá no site da NPD e tal, informando que fulano de tal violou a Lei Geral de Proteção de Dados, enfim, como outras espécies de sanção que existe no rol da NPD. Lucas, Sim. Se eu perceber que eu sou cliente de uma empresa dessa que eventualmente esteja publicado, igual está lá no Reclame Aqui, né, que vai me impedir de comprar lá, eu posso usar esse recurso para eu entrar na justiça? Eventualmente? Se alguém foi invadido e aquilo não ficou tão transparente, o que se perdeu? Ou eu posso abrir um questionamento direto com a empresa? Entrar na justiça eu acho um pouco abstrato, né? Eu acho que seria interessante que houvesse demonstração inequívoca de que houve falha da empresa que é parceira sua. Mas se eu fizer um questionamento direto à empresa, ela tem que me responder? Ela tem que responder, sim. Então Agora, aí ela começa a escrever contra ela. sim, ela pode até realizar prova contra ela, exatamente. Entendi. Agora, Pedro, você toca num ponto que eu acho uma percepção minha. O fato da empresa estar publicizada de forma negativa na NPD é um indício muito grande que ela está em desconformidade, afinal de contas, já houve um processo administrativo sancionatório que apurou algum grau de culpa da empresa, além de impactar na reputação da empresa. Futuramente, se houver uma discussão, esse argumento é muito forte para que se aponte uma culpa ali naquela empresa. Mas, em abstrato, eu acho que o mais seguro é demonstrar exatamente a falha que foi produzida. E aí até o processo administrativo lá na NPD pode ter essa comprovação da falha. Certamente vai ter, né? Na hora que a gente fala isso é também, voltando a um assunto que a gente já tratou aqui, às vezes foi eu que levantei essa pauta, né, que é a CIPA. A CIPA, ninguém acreditava que a CIPA fosse se tornar um comitê e que ela fosse cuidar de EPIs e que provocasse investimentos, que são despesas que a empresa tem que assumir para evitar dano nos funcionários. E por que a CIPA vingou? Por que a CIPA hoje até tem o CIPAT, que é semana, então é um negócio acalorado dentro da empresa? Porque quando começou a ir para o tribunal, aquela questão do funcionário contra a empresa, ele ganhava só porque lá não tinha a CIPA. Né? Então, a CIPA, como ela passou a existir, e passou a ter regras, e passou a ter controle, passou a ter treinamento, então, o que aconteceu? O tribunal começou a entender que, se ela tem a CIPA, pelo menos agora tem que ter uma discussão sobre o que vai ou o que não vai acontecer com relação, se é tão direta. É igual aquele cara assim, bati com o carro, eu não tenho a carteira de habilitação, você já está errado porque você estava dirigindo, né? Então, até discutir quem é que estava com o erro da parte de bater ou não bater com o carro. E aí eu acredito que isso também vai acontecer com relação ao que a gente está falando, exatamente do Comitê de Controle de Segurança. Porque se a empresa não iniciou e ela não trabalha, ela não dá treinamento, ela não fala, e eventualmente ela pode até incluir isso na CIPA, né? Criar o I.CIPA, que eu acho que os advogados vão torcer o nariz muito por isso, que ele vai ter que estar lidando com o chão de fábrica. Pelo menos essa é a minha percepção quando eu falo desse assunto. E aí, quando a gente inicia isso, do jeito que você falou, se a empresa estiver lá com um termo negativo, automaticamente a causa dela já está perdida, né? Se alguém entrar contra ela. E, eventualmente, se ela começar a entrar e fazer o I.CIPA ou um comitê específico, ela já começa a ter um a favor. Então, a lei vai pegar na medida que as pessoas começarem a questionar e ainda mais se começar a dar publicidade negativa, né? Como o Reclame Aqui, e aí as pessoas têm que montar o serviço de felicidade do cliente, né? Que é o SAC, né? Eu quero saber a satisfação do cliente, se ele está ou não, né? Então, penso que eu acho que a gente tem tornado não só rico o nosso grupo, mas esse tipo de argumentação vai trazendo isso para próximo de uma realidade, que não fica só naquele negócio do tribunal da justiça, né? A gente começa a lidar
com termos que as empresas já falam o dia inteiro, porque CIPA a gente já fala o dia inteiro. Talvez a gente ajustar para que a gente possa estar falando da parte da informação do mesmo jeito que a gente fala de EPI. Excelente comentário, Pedro. Excelente. Dado o nosso horário, eu vou avançar aqui. Já é o próximo slide, né? O mercado vai exigir um nível maior de conformidade à LGPD, até porque o tema está se tornando maduro, né? Mais profissionais estão se aprofundando no tema, as organizações, as empresas. Então, por óbvio, aquele nível de conformidade raso que nós tínhamos compreensão em 2019, 2018, ele não vai ser o mesmo nível em 2023. Vai passar a régua e o nível vai subir. Eu entendo também que nós teremos uma necessidade de retrabalho, revisar programas de conformidade. Primeiro, porque revisar programas de conformidade já é o habitual de um programa de compliance à LGPD. E segundo, porque alguns programas que foram executados no início, de forma talvez corrida e desorganizada, eles terão que ser reanalisados e readequados para o melhor nível de conformidade. Conforme o tópico anterior diz, o mercado vai exigir um maior nível de conformidade. Início da fiscalização, acho que eu repeti esse tema. Um outro aspecto aqui é desaparecimento de soluções milagrosas. O mercado, por óbvio, vai ser mais exigente, e algumas soluções que prometem adequação à LGPD em 24 horas, certamente não terão espaços no mercado. A NPD, por óbvio, vai dar continuidade ao trabalho o trabalho mais pedagógico, a elaboração de normas, resoluções, guias orientativos, né? Essa postura NPD certamente vai continuar em ampla demanda. E também haverá uma maior conscientização dos titulares de dados pessoais. Afinal de contas, nós já estamos aí com 4 anos de LGPD, a sociedade já está internalizando essa legislação. Por consequência, essa maior conscientização vai desembocar em uma maior litigiosidade no Poder Judiciário e também na NPD, né, no atendimento das reclamações dos titulares de dados. Por fim, eu trago um slide aqui que, na verdade, não é uma previsão, nem é uma homenagem que eu achei interessante fazer ao professor Danilo Doneda, né? Nos deixou de forma precoce. Eu trouxe um trecho do texto que está publicado na NPD, printei lá a foto dele. É um pioneiro no debate da legislação de proteção de dados, né? Lá no início dos anos 2000, quando ninguém falava sobre o tema, ele já discutia. Foi para fora, foi lá para a Itália discutir o tema, aprender. E eu acho que é extremamente salutar trazer essa homenagem e essa lembrança. Eu não conheci o professor Danilo Doneda, não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas assisti diversas palestras que estão registradas no YouTube, o livro dele para redigir o meu TCC. Então, eu acho que é uma homenagem que fica registrada aqui, principalmente que o nosso grupo é bem eclético, né? Pessoas da área jurídica, pessoal da área de TI, cibersegurança. Então, fica aqui essa homenagem. E, por fim, um obrigado a todas e todos e os meus contatos e as minhas redes. Tem alguém com a mão levantada, ó. Orozinho, Marielle. Você comentou do Danilo Doneda, realmente foi uma grande perda, né? Isso repercutiu muito no meio jurídico e principalmente de proteção de dados, né? Eu me lembro, eu estou lendo esse livro aqui, ó, da privacidade e a proteção de dados pessoais, a terceira edição. Eu ganhei esse livro. Excelente. Esse livro aqui é uma bíblia. Para todos que trabalham com proteção de dados, independente da área, eu recomendo fortemente. Tá? Esse livro aqui realmente é uma bíblia. Né? E eu quero agradecer, antes passar para os próximos
convidados nossos aqui, foi o João, mas antes do João tem alguém que levantou a mão aí. Marielle. Marielle, por favor, Marielle, abre seu microfone. Pessoal, eu quero agradecer primeiramente ao Lucas, ótima explanação, e realmente foi uma retrospectiva bem enxuta, mas com pontos chaves, né? Muito obrigada pela oportunidade de participar. Quanto ao professor Danilo, eu até fico sentida, sabe? Eu tive aula com ele, né, na semana anterior. Posso dizer que foi um excelente professor, excelente mesmo. E acho que traria ainda muitas contribuições para a gente. Obrigada. Obrigado, Marielle. João. O João está aí também. Opa, estava aqui acompanhando atentamente aqui. Agradecer ao Lucas, parabenizar ele pela apresentação. A participação da Marielle, que não a conhecia, também foi muito construtiva. E parabenizar todo o grupo. Excelente grupo, excelente reuniões e esse, acho que é o último do ano, né? Última. Então, parabenizar por um fechamento digno de todo o trabalho que vem sendo feito por todo mundo. Parabéns. Parabéns mais uma vez, Lucas. Obrigado, pessoal. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Orozinho, você quer fechar? Que aí a Sim. gente pode fazer. Ok. Então, agradecer o grupo, os administradores, os convidados, as pessoas que sempre estiveram aqui. A gente agradece muito a audiência de vocês. Não é tão grande, mas ela é bastante qualificada, né? Então, a gente não precisa não precisa ter muita gente, mas o importante são as pessoas que estão do nosso lado, né? As pessoas que compõem o grupo, que sempre estão interagindo, estão fazendo com que as discussões sejam de qualidade e a gente evolua, né? Porque a LGPD, privacidade, segurança da informação, né? Tem muita coisa sendo evoluída, sendo atualizada o tempo todo, né? E a gente precisa dessa atualização, né? E aqui a contribuição que cada um traz é muito importante, né? A gente está voltando aí na metade na terceira quinta-feira de janeiro, nós estamos de volta, né? A gente convida a todos a participarem mais ativamente, né? Vamos estar avisando sobre isso. Sobre a nossa apresentação de hoje, eu, Pedro, Dante, nós administradores, todos os nossos colegas, agradecemos muito o Lucas, que essa apresentação serviu para deixar todo mundo na mesma página, né? Do que aconteceu, qual as nossas... Eu tinha muitas... Eu tenho ainda, de repente, até discuto isso depois com o Lucas, em outra oportunidade, tem muitas outros questionamentos, né? Principalmente em relação às coisas que a gente espera, né? da NPD, o que deixou de fazer, o que poderia fazer, mas o nosso tempo aqui, a gente sempre faz das 9 às 10, já estamos até passando hoje, então agradecer a todos, né? E a gente, na terceira semana, a gente está de volta, e muito obrigado. Vou estar aqui, então, tirando parando a gravação.